Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha só, vamos começando aqui mais um Pode Me Deixar Ser Mulher. E antes da gente iniciar o episódio de hoje, nós queremos deixar o nosso agradecimento especial aos nossos parceiros que caminham conosco neste projeto. A Ornatos Joalheiros, que já está conosco pelo 2º ano, oferecendo muito mais que joias em ouro, prata e semijoias, mas também peças carregadas de significado, como joias, relógios e presentes sacros, que tocam a fé e o coração. A doutora Gabriele Valério, médica integrativa e funcional, que promove o equilíbrio e o bem-estar do corpo de forma completa, olhando para cada pessoa em sua totalidade, com um cuidado que vai além dos sintomas. E o Empório 3S, sinônimo de saúde e qualidade de vida, com 2 lojas em Cianorte, oferecendo produtos naturais, suplementos, chás, castanhas, frutas e uma grande variedade de opções, também para quem possui restrições alimentares. A nossa gratidão pela confiança, pela parceria e por acreditarem neste projeto que busca tocar vidas. Que Deus continue abençoando suas histórias e que juntos possamos seguir evangelizando com beleza, cuidado e amor. E é uma alegria ter com vocês conosco nessa caminhada de fé. E nosso podcast, né? Nosso podcast Pode Deixar Ser Mulher, ele é uma iniciativa da Rádio Capital e do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte. O tema de hoje é um tema assim que... E quando tudo parece perdido, quando parece que nada vai dar certo. Esse é o tema de hoje. E a mulher que nós escolhemos hoje, nós não, a minha convidada escolheu hoje, ela perdeu tudo. Na passagem bíblica ela diz assim, eu saí cheia e voltei vazia, porque literalmente ela perdeu tudo, né? Mas Deus tinha um propósito para tudo isso. Então, nós vamos falar sobre uma mulher que experimentou perdas profundas, o silêncio de Deus e a dor do recomeço, mas que mesmo sem perceber, estava sendo conduzida por Ele. Ela nos ensina que a vida nem sempre segue o caminho que planejamos, mas Deus nunca deixa de escrever nossa história. E para falar dessa mulher que já... Também nós vamos falar o nome, mas antes de entrar mesmo na mulher, eu vou perguntar. Quem é Sônia Maria de Araújo? Seja bem-vinda, irmã Sônia. Bom dia, paz e bem. Que bom, Rosiane, estar com você nesse podcast, já com tantas convites e agora que deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. Mas a vida é assim como dessa mulher da Bíblia, né? O tempo de Deus. Chega a hora da graça. Sim. Quem é essa Sônia, né? Eu sou filha de um casal muito querido que hoje já se encontra também no colo do Pai, né? No colo de Deus, como diz a equipe do Colo de Deus, né? Uhum. A última filha do casal de 12. Nossa! Então eu sou uma dúzia. Da raspa do tacho. Eu sou a uma dúzia. Oh, meu Deus! Então, é uma fruta ainda bem querida, né? Porque quando a gente tem muitos irmãos, aqueles irmãos nos desejam, né? E a mãe e o pai também. Então, eu fui assim muito amada. Meus irmãos falam que eu fui mimada. Imagino, 12, né? Não sei se era para ser mimado, porque o último já tá gasto, né? Mas eu me senti assim, muito querida. Né? Uma filha muito amada pelos meus pais, pelos meus irmãos também. É lógico que tive naquela época, né, as correções necessárias, que a educação era passada pelo psicólogo do chinelinho. Sim, e da irmã Varinha. E da irmã Varinha. Então, a gente foi educado com carinho também, né? Principalmente, essa Sônia foi educada no berço religioso. Né? Outro dia eu estava no encontro vocacional e me perguntava sobre a minha vocação. Como que surgiu? Eu falei assim, surgiu na oração do Santo Rosário com o pai e a mãe. E os meus irmãos, né? Naquela época, os nossos pais nos convidavam para rezar em torno da cama deles. Então, porque é ali que começa, né? No quarto do casal, a oração que precisa unir a família.
Então, essa Sônia cresceu assim no lar religioso, muito querido, muito amado. Era muito arteira, irmã? Nossa Senhora, nem te falo, essa benção dessa irmã Sônia. Deu muito trabalho. Mulher, por isso que eu falo que eu fui educada no psicólogo do chinelo e da irmã Varinha. Porque era todo dia uma coceguinha. Beijo, eu era muito levada. E quem mais me corrigia eram minhas irmãs, né? Porque, no fundo, os irmãos mais velhos, eles ajudam a mãe a criar os mais novos, né? E eu fui muito danada mesmo. Né? Uma menina levada, gostava de brincar, correr, a hora que chamava para tomar banho, eu me escondia. Morava em sítio, lógico, né? É uma coisa boa. Subir em árvore. Menina do céu, brincar de casinha, inventar as casinhas, né? E eu tenho uma irmã que ela tem 9 meses de diferença nós duas. Então a gente cresceu como se fosse gêmeas. A mamãe comprava até roupa para nós iguais. Até na nossa adolescência foi mais ou menos assim. E ela era muito mais quietinha, então ela falava assim, Sônia, não faz isso. Eu olhava para ela, dava uma risadinha, bem sarcástica, né? Pode, não vou fazer não, e partia. Isso aí. E fazia as minhas artes e aí, coitadinha, também levava por causa de mim. Mas a gente dá risada hoje, você não tem noção das nossas bagunças. Mas ela sofreu, né, irmã? Eu tenho 2 filhos próximos também, um mais arteiro e o outro mais tranquilo. E muitas vezes o mais tranquilo levou pelo arteiro. Leva. Infelizmente, os coitadinhos levam, né? Mas ela tirou de que cidade, irmã? De que cidade? Olha, eu nasci em Araruna, aqui no nortão do Paraná, né? Perto de Campo Mourão, a cidade da farinha Pinduca. Pra quem não sabe, lá é onde que começou. Tem uma arara, uma ararinha, não é? Tem uma ararona, né? Porque Araruna vem de arara, né? E é bonita a entrada de Araruna. E depois mudamos muito, né? Eu fui até morar no Paraguai, sabia? Nossa! Morei lá quando eu era criança. E depois retornei para Umuarama. E ali em Umuarama eu retornei com 11 anos e fiquei até meus 21. E dali eu saí para minha vida religiosa. Mas a senhora estudou, fez alguma coisa com o padre João ou o padre Danilo? Que uma vez acho que o padre Danilo falou. Ah, sim. Foi, né? Foi padre Danilo, né? O padre Danilo fez um ano e pouco de sacerdócio, né? E eu trabalhei na semana vocacional do padre Danilo, né? Por isso que eu sabia que tinha alguma relação. Os dois também, né? O padre João, eu me encontrava muito, não como amizade, né? Mas eu via o padre João na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ele era ali de Umuarama, e eu já era freira nessas alturas, né? Para dizer que eu sou mais velha de freira do que ele de sacerdote. Olha, então eu muito nova E eu encontrava, o padre João, e depois a gente começou a partilhar as nossas missões. Eu lá em Rondônia, trabalhando na missão, aí eu postava as coisas na internet, ele via e ele curtia e eu curtia as coisas que ele fazia, porque a gente sabe que é da mesma diocese, a gente acaba se conversando, né? Ali que começou a nossa amizade conversando. Mas aí a senhora para, porque nós vamos entrar nessa questão de voltar para a senhora mais tarde. Tá bom. Aí depois a gente vai conversar sobre Cianorte. E a Sônia é muito faladeira, tá? Fala demais. Eu falo que aqui, irmã, eu falo assim, esse programa é uma fofoca do bem, sabe? Coisa boa, a gente né? conversa, a pessoa, eu não sei o que falar. Fica tranquilo, porque a gente arruma. É fofoca do alto. A fofoca como diz o Padre Léo, né? É isso aí. Falar das coisas do alto. Isso mesmo. Mas, irmã, vamos falar aqui um pouquinho, né? Que, como a senhora disse sim, né? Também a mulher que a senhora escolheu, né? Ela disse sim para muitas coisas, né? Então, eu queria que a senhora falasse a mulher, né? Que eu falei várias perdas. O tema do programa hoje é Quando Tudo Parece Perdido, né? Que a senhora falasse qual é a mulher e o porquê dessa escolha. Certo. Então, eu escolhi assim porque a Rosiane, ela já entrevistou muita gente aqui e eu fui vendo assim as entrevistas, as pessoas que falavam das mulheres da Bíblia, né? Eu falei assim, mas tá faltando um ainda, tem mais. Se a gente vai olhando para as entrelinhas dos textos bíblicos, tem muitas mulheres escondidas nas entrelinhas com histórias belíssimas, né? Aí eu fui olhar, falei assim, olha, tem Noemi.
né? E Noemi tem uma história belíssima, Sim. né? Como você falou, assim, das percas de Noemi, mas ela tem um ganho muito lindo, Sim. né? Que depois vai sair para fora essa Uhum. história do ganho. E relacionando, assim, por que eu escolhi ela? Eu escolhi por causa de nas entrelinhas da história de Noemi, tem muita fala assim, ela se pôs a caminho. Eu amo essa parábola do caminho, né? Porque Jesus, ele se pôs muito a caminho. O Papa Francisco escreveu muitos documentos falando que a gente deve se colocar a caminho. É a ação, né? A ação. E o ação. cristão, ele não pode ficar parado. Sim. Então, nós temos que estar sempre a caminho. E eu gosto muito de caminhar. Eu não consigo me ver parada. E não tenho sofrimento nenhum em mudar de local. Então, eu gosto de me colocar a caminho. Porque eu sempre falo assim, eu não perco, eu ganho. E as pessoas que se relacionam comigo, e eu tenho ainda muitos amigos de outros lugares que eu passei, eles falam, né? Que pena que a senhora saiu. É agito total, irmã. Então, esse pôr-se a caminho é para levar a mensagem do evangelho. Então, o evangelho, ele não pode ficar parado. A palavra, né? A gente fala evangelho, mas a palavra de Deus, ela não é parada. Ela é um caminho que nos faz. E Deus fez esse caminho e Jesus veio até nós, né? Então, a Noemi foi... eu até convido quem ainda não leu, porque é super curto esse... É um livro, acho que é um dos livros menores, né? Que ela está descrita... 4 capítulos? Está descrita em Ruth, né? É Ruth. 4 capítulos de Ruth. E diz que foi Samuel, né? Esse livro, o crédito, assim, vamos dizer assim, é que o profeta Samuel que escreveu, né? Isso. Mas é muito interessante a história dela, né? De uma belíssima de uma sogra. Sim. Pois eu tento... a gente já falou de Ruth, quando falou quem sabe, eu tento seguir os caminhos de Noemi para ser a sogra, né? E Noemi, o nome Noemi, a gente sabe assim que na Bíblia as pessoas trocavam muito de nome, dependendo da situação que estava, né? Então, Ruth, Noemi, provavelmente não eram os nomes de nascença delas, né? Mas Noemi significa doce, doçura, né? Bela, maravilhosa. Então, por esse nome, a gente já acredita que era uma pessoa maravilhosa, né? Exato. E nas amarguras dela, assim, depois, quando ela volta, que a gente vai falar, ela pede para trocar de nome, né? E ela troca de nome para Mara, que significa amarga, né? Então, o doce se transformou amargo, que tem a ver com quando tudo parece perdido, né? Então, tem uma frase dela, assim, que ela saiu cheia de Belém e voltou vazia, que ela saiu de Belém, foi para Moabe, né? Com o marido, porque Belém passava por uma seca, uma crise muito grande. A crise econômica, né? Sim, e pelo relato, eles saíram muito bem. Provavelmente com muitos servos, né? Com dinheiro. Porque era assim que o povo daquela época saía das suas terras, né? E foi para Moabe, uma terra estrangeira, né? E com os seus 2 filhos, que era Elimeleque e Malom, né? Elimeleque é o marido, Malom e Queilom. Isso. E foram, só contextualizando a história, né? Foram para Moabe e os 2 casaram com mulheres que não eram, né? Que não eram estrangeiras, né? E que na época não era bem visto isso, né? Exatamente. Os israelitas, eles falavam que cada um tinha que casar com israelita, povo, né? Com o seu povo, de preferência ainda da mesma tribo, né? Exato. Mas, enfim, eles foram para Moabe e casaram com 2, Ruth e Orfa, né? Que não eram israelitas. Elimeleque morreu, né? Deixando Noemi... Começou as percas de Noemi, né? Deixando Noemi viúva. E quando, na época, ficava viúva, os filhos que cuidavam, né? Aí morreram os 2 filhos, deixando 3 mulheres, né? E nessa perda grande, Noemi fala para Ruth e para Orfa, volta para os pais de vocês, que vocês ainda podem casar, porque eu não tenho mais nem filho para vocês casarem, né?
E elas choraram muito. Falei, essa aqui é uma parte, assim, que eu acho bonita, que mostra mesmo que Noemi devia ser muito doce, bondosa, caridosa, Por isso que tem né? esse nome, né? Isso. Que as duas choraram muito e não queriam ir, queriam ficar. Mas Orfa acabou indo embora, mas Ruth não. E Ruth faz uma declaração linda de fé, né? A sua casa é minha casa, a sua crença é minha crença Chega, e me o seu arrepia, Deus sabe, é o meu Rosiane? Deus, né? E eu fico com você. Muitas leituras, muitos aprendizados da palavra de Deus são coisas assim, quando você está lendo, você está sentindo a história. Sim. E eu me arrepio, como diz o padre Marcelo, eu fico tudo arrepiada. Cada vez que eu conto a história, eu vejo a história, eu tenho essa emoção do perpassar pelo meu corpo esse momento, né? E o que me trouxe, assim, muito essa delicadeza do nome dessa mulher, né, de Noemi. Uhum. Ela que, acho que por isso que as noras se apaixonaram por ela. Sim. Né? Uma porque ela foi tão delicada, tão querida, porque eu falei assim, eu vou falar sobre esse negócio aí, porque tem tanta divergência entre sogra e nora, né? Sim. Então, para vocês que estão ouvindo o nosso programa, leia o livro, né? Para que você possa aprender dessa passagem o como ser pessoa, ser mulher. Sim. Pode ser mulher, né? Pode ser mulher. A gente pode ser mulher. Deve ser mulher, e o papel de ser mulher é essa delicadeza, né? Da alma que traspassa, né? Que o outro se apaixone. Por que elas se apaixonaram por Noemi? Porque ela falava desse Deus. E elas, como moabitas, elas aprenderam a gostar de Deus com Noemi. Sim. Então, olha aí o diferencial de pôr-se a caminho. Aquele que fala de Deus é fazer que a pessoa, não é porque ela te ama, mas gostar daquilo que você faz. Porque quando a gente tem Deus dentro da gente, não somos nós que falamos, né, irmã? A senhora deve saber muito bem disso. Quanto mais a gente é reflexo, né? Muito. Quanto mais a gente ama, mais a gente é reflexo e mais esse reflexo atinge as pessoas, né? E aí é o de Noemi. E é linda essa passagem da Bíblia, não é todas que colocam a mesma palavra, né? Dizem aqui nessa palavra que elas gritavam. Sim. De chorar. O choro era tão forte que elas gritavam que elas não queriam se separar da sogra. E ela é uma mulher firme. Mandou elas embora. Firme, coerente com aquilo Sim. que ela percebia que ia acontecer, talvez futuramente, porque provavelmente já era uma senhora de... Sim. A Bíblia fala que era de idosa, mas a mulher naquela época, para ser idosa, era lá nos seus 40 anos. Ela devia ter uns 50 anos, mais ou menos, né? Porque que para nós não é idosa ainda, não né? Não, tá flor da idade. Super, né? Então, elas aprenderam muito com Noemi, principalmente, imagina, pena que o texto bíblico, ele não mostra para nós, assim, o que elas vivenciaram a partir da morte dos homens, né? Sim. Dos seus maridos. Tanto Noemi como as duas noras. Né? Só mostra que elas se colocaram a caminho para buscar vidas melhores. Então, e Noemi, né? Assim, pensando, se colocando no lugar dela, né? Ela não tinha mais marido e não tinha mais descendência, porque nenhuma das noras tiveram filhos. Exato. Né? Então, para ela, a vida tinha ser findado. Né? Olhando no contexto das mulheres do passado que não se trabalhavam, sim, né? Não tinha para se sustentar, achava que a vida ia terminar ali, morrer a míngua, né? A míngua. Eu acredito assim que a Ruth, né? Eu falo porque eu tenho duas noras, né? Eu também não tenho filha, eu só tenho nora, né? Aí, hoje já são minhas filhas. Eu falo que elas são minhas filhas, eu trato elas como filhas, né? Que bom. E para ela, assim, foi muito importante, eu acredito, porque eu me dou muito bem com as duas noras. Então, quando elas chegam para mim, conversam comigo, como se eu fosse mãe, né? Assim, mãe biológica, porque eu sou mãe, mas, né? Sim. Mãe biológica. O casamento faz isso, né, na vida da pessoa. Eu me emociono muito, porque, assim, poxa, se tem a confiança em mim, é porque gostam de mim. Então, eu imagino que Noemi, nesse
nesse diálogo com as duas, que elas choraram, gritaram que não queriam ir embora, né? Noemi se sentiu, assim, acalentada, né? E viu que Ruth não ia embora. Ruth ficou ali, não largou o osso, como diziam. Exato. Esse papel das duas mulheres, das duas noras dela, eu achei muito interessante, porque como elas gostaram, e a segurança de Noemi, a fortaleza dessa mulher, porque ela tinha esse Deus dentro dela, então ela olhou, né? Mas o que eu vou ficar fazendo com essas duas jovens, né? Que pode, o texto fala isso, né? Pode casar novamente e continuar a sua vida. Mas a Ruth, que é a dona do texto aqui, ela mostra esse carinho extravasante para sua sogra, né? Sim. Esse cuidado. Sim. Uma senhora idosa vai ficar fazendo o quê? Então, vou cuidar da senhora como uma filha, né? Então, ela se desdobra de carinho e rende para ela homenagens, né? Oxalá, na família, também começar a fazer novamente, porque são poucas as famílias que vivem essa afinidade, essa delicadeza de trocar palavras de amor, né? Falar que gosta uma da outra. Então, às vezes, é muito espinhos, né? Sim, o que a gente vê, Noemi volta para sua terra, né? E aí, lá, Ruth conhece Boaz, que daí se casa com Boaz. Tem toda a história, né? Que Noemi... E era parente também dela, né? Noemi faz o intermeio ali, dá um jeito, né? Ela se torna quase um cupido, né? Sim, e aí dessa relação entre Ruth e Boaz, nasceu um filho que foi o avô de Davi, né? Então, Deus tirou tudo de Noemi, mas colocou em seu colo a linhagem de Davi e, consequentemente, a linhagem de Jesus, né? Que veio da linhagem. Então, Deus tirou, mas Deus... Esses são os antepassados de Jesus, né? Isso, bem isso. A árvore genealógica. Então, irmã, eu queria, já entrando assim, né? O sim de Noemi, desde sair de Belém, que não deve ter sido fácil, ido para Moabe, perdido tudo, voltado para Belém, né? Ela disse o seu sim, e ela confiou, né? E o sim da irmã Sônia, né? Porque do mesmo jeito que Noemi perdeu tudo, né? Para depois ganhar tudo, né? Eu acredito, assim, que o sim de uma pessoa, tanto para a vida religiosa quanto um padre, Quanto ao casamento? Quanto ao casamento. Mas o casamento também. Mas eu falo assim, da questão de família, da questão do mundo, deixa muita coisa. Deixa. Né? É uma renúncia grande. Sim, é uma renúncia. O casamento também é uma renúncia, mas é um sacerdócio também o casamento. Mas eu, como leiga, né? É isso que eu quero saber, né? Porque eu não sei, mas o sim que foi dado a Deus, né? Deixou muita coisa para trás, né? E então, relacionando com Noemi, eu queria conversar um pouco sobre o sim da irmã para a vida religiosa, né? Como foi esse processo, né, de deixar a família, deixar a perspectiva de ter uma família, né, ter uma família sua casada, ter filhos, né, que a gente sabe que quando a gente cresce, a gente que é mulher, a gente brinca de casinha, que a irmã falou. Brinca de casinha, a mãe põe no nosso colo boneca pra ser né, mãe, né? Põe boneca para cuidar, né, a gente dá papinha, né? A gente dá mamar pra boneca, né, então a senhora teve todo esse caminho, né? Então, a senhora se encheu, falando como Noemi, se encheu de muitas coisas de mulher. E a hora que chegou e deu o seu sim, teve que se esvaziar disso, né? Então, como foi esse processo do sim e como foi se esvaziar dessas questões? Olha, Rosiane, o sim, ele vem uma certa alegria, porque você sabe que tem um Deus que está falando dentro de você que te deixa inquieta, né? Uma inquietude, como diz o Padre Zezinho, é uma paz inquieta, certo? E, ao mesmo tempo, é uma grande preocupação. Eu, como filha mais nova da família, na minha mente, eu tinha que cuidar dos meus pais, porque eles já estavam ficando idosos, como Noemi. Então, o texto me pegou de surpresa e eu me vi ali também, né? A responsabilidade minha de como caçula da família ter que estar cuidando do pai e da mãe
até que eles fechassem os seus olhos. Ou, mesmo casada, que eu também estava me preparando, namorando, para poder... Eu estava namorando, como eu era uma menina levada, eu também era uma moça que gostava de grupo de jovens. Eu fazia todo esse caminho dentro da igreja, né? O caminho da vida espiritual. Cantava, tocava? Cantava, ainda não tocava, fui aprender a tocar cantava. depois de freira, né? Eu participava de coral, eu era catequista, era animadora de grupo de jovens, né? E ali, nesses vai e vem, a gente encontra os jovens, os rapazes que gostam da gente. A gente às vezes tem um olhar mais assim, né? Eu gosto daquele lá, mas ele não gosta de mim. Questões, enfim, mas o que mais me doeu, né? No caso das duas meninas que queriam se separar, que era para se separar de Noemi, era o deixar o pai e a mãe. Então, são duas figuras extraordinárias na nossa vida. Sim. Né, pai e mãe, eu falo que são dois pedaços de pessoas que nós saímos deles, né? Nós levamos o gene nosso da história dos dois. E eu olhava para aquelas duas criaturinhas e falava assim, meu Deus, como que eu vou deixar o pai e a mãe? Mas, ao mesmo tempo, Deus me dava uma força tão extraordinária. Eu falei assim, Sônia, olha para trás que você tem 11. Na verdade, nós ficamos em 10, porque os primeiros irmãos morreram, né? Então, nós éramos em 10. Olha para trás, você tem 9 irmãos. E eles podem cuidar dos seus pais. E você pode ir em paz. Porque todos eles já fizeram o caminho. E eu vou cuidar dos teus, né? Eles já fizeram o caminho deles. E agora você faz o seu. Então, na minha reflexão vinha isso. Não deixe de se pôr a caminho para evangelizar, porque você tem mais irmãos que pode cuidar do pai e da mãe. E dito e feito. Quando eu falei com os meus irmãos que eu queria fazer esse passo da vida religiosa, mas eu estava preocupada com o pai e a mãe, aí eu chamei meu irmão, que morava próximo de mim, a outra minha irmã mais velha. Falei assim, olha, o que está me impedindo de dar o meu sim bem radical é essa questão. E eu peço, vocês cuidam do pai? Cuidam da mãe? Se vocês falarem que sim, eu vou tranquila. Se vocês falarem que não, eu vou ficar meio em dúvida. Não, pode fazer sua vida. Né? Porque meus irmãos é de boa, maravilha. Então, daí eu parti aliviada como a nora da Ruth, a primeira nora, né? Da Ruth, não, da Noemi. Da Noemi. Então, eu fui, mas mesmo assim, sempre com muita saudade, com muito... lembrando do pai e da mãe. Os irmãos não eram tanto, né? Eu me lembrava muito dessa minha irmã, que a gente cresceu junto e ela ficou em casa. Realmente, ela que cuidou do pai e da mãe até o fim. Ela que fez o passo que eu ia fazer. Então, para mim, o que mais me doeu, mas sempre naquela esperança. E nunca surgiu dúvida depois que entrou pro convento? Tipo assim, olhar para olhar uma família, alguma coisa, nunca sentiu assim, e se eu tivesse ido para o outro caminho? Essas dúvidas, não foi uma dúvida assim de falar assim, eu vou deixar. Eu acho muito linda a família, né? Eu ia à missa, a gente se põe muito à missa e os casais sentam na minha frente, eu vejo ali aquelas mães com as crianças nos braços, os pais, né? Assim, que coisa mais bonita, eu poderia ser uma dessa. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro assim, nem tudo é flor. Não. Né? Não é. Seja na vida matrimonial, Sim. seja também na nossa vida de consagrada, né? Então, como eu vivenciei isso também na minha família, que teve irmãos bem casados e outros que não deram certo, então a gente tem esses dois lados para ver o que vale a pena, o que não, e que o Senhor é maior. Sim, tem uma frase aqui, ó. Uma mulher que experimentou perdas profundas, o silêncio de Deus e a dor do recomeço, mas que mesmo sem perceber, estava sendo conduzida por Ele. Exato. Né? E Deus nunca deixa de escrever a nossa história. Nunca. Né? Nunca deixa. A gente se abre, quando a gente se abre, Deus nunca deixa. Mas dele nunca falou que seria fácil, né, irmã? Exato. Mas essa tentação, como diz a vida consagrada, essa tentação de querer retornar, voltar para trás, graças a Deus eu nunca tive. Ai, porque eu sempre me coloquei a caminho e falei assim, Senhor,
A escolha não foi minha, foi tua. Então, se o Senhor me chamou, o Senhor me sustenta. Sustenta a minha vocação, porque essa pessoa, ela é fraca, ela é frágil. Então, o Senhor pode ser a minha fortaleza. Então, eu sempre fui assim, uma mulher muito destemida, discernida, e não tenho muito medo da vida. É assim, né, irmã? Casamento tem hora que a gente fala assim, meu Deus, né? Não vou aguentar, porque são várias provações, várias questões, né? Mas a gente tem que falar, ó, é o meu marido, tem que ser firme, né? Fraqueza. Que a gente vê tantos casamentos que se fadam, né? Porque não tem a persistência e colocar nas mãos de Deus, Exato. né? E segurar a peteca, porque, né? Não é fácil. No primeiro desafio, já falar, não quero mais, não é isso. Aí nada vai pra frente, porque né? se colocar no reino, é o seguinte, tem muitas pessoas que falam assim, eu vou porque é bonito ser irmã. Eu não vou pela beleza, eu vou porque é Ele que me chama. É Ele que me ama. Sim. É Ele que aposta nessa mulher frágil, a fortaleza dele. E é Ele que me faz esse instrumento. Então, quando eu me lembro que eu sou esse instrumento de evangelização, e é Deus que está do meu lado, então eu crio essa força, essa dinâmica de sempre ir, né? Então, eu me sinto muito realizada dentro do meu processo consagrado. E eu falo que é difícil muitas vezes é difícil a gente fazer o que ele quer, o que ele manda, né? De vez em quando tem umas conversas assim, falou assim, eu não quero fazer isso. Exato. Mas me vem a questão e se coloca na frente, fala assim, você precisa fazer isso. Eu falo, Senhor, eu não gosto de fazer isso, mas se for da tua vontade, ok. Agora, se não for, não vem mais o convite, não vem mais falando, porque eu não gosto, mas se for da tua... Eu sou obediente. E é difícil ser obediente, né? E como? É difícil. Como é obediente... se a gente não é obediente, vem o chinelada, né, irmã? Como vem o chinelo e a varinha do passado. Vem o chinelo e a varinha, não tem muito que escapar. Uma coisa que eu lembro muito, Rosiane, é essa pessoa de São Francisco de Assis. Né? Ele foi um homem muito bíblico. Então, em todas nós temos um livro de São Francisco chamado Fontes Franciscana. Ela é do tamanho de uma Bíblia, sim. A Fontes Franciscanas. Então, toda a história da vida de Francisco com seus irmãos, seus passados, está tudo ali naquela história. E coloca assim muito que ele é um homem bíblico. Então, ele tinha um frei especial da vida dele, chamado Frei Leão. Frei Leão. O Frei Leão. E ele fala assim, escreve aí, Frei Leão. Então, era tudo nos textos bíblicos. E uma das frases bonitas que Francisco tem é de São Paulo Apóstolo. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Né? O que queres que eu faça? Então, eu me lembro muito dessa passagem. Quando eu me encontro, ainda hoje, isso é muito próprio, né? Porque todos nós somos frágeis. A gente se encontra assim, meio que perdido em algumas atividades de missionária. Eu falo assim, Senhor, o que queres que eu faça? Estou aqui como São Paulo, como Francisco de Assis. Me dê uma luz. Quando você rezava a oração do Espírito Santo, vinha para mim uma oração que Francisco rezava também, Espírito Santo, ilumina as trevas do meu coração. Sim. Ilumina as trevas. Então, eu tenho muito isso, para que ele ilumine sempre as trevas do meu coração, porque o dia a dia vai, às vezes, nos acumulando de trevas. E o Espírito Santo, ele é o nosso advogado, né? E quando Francisco faz essa oração, né? Deus manda para ele, falando assim, reconstrói a minha igreja. Reconstrói. Né? E ele achou que era paredes, né? Ele falou, reconstruir a casinha, uma igreja que estava lá destruída, né? Ele achou que era tijolo, né? A São Damião. Ele achou que era tijolo, né? E ele começa por ali mesmo, né? E é bonita a história, né? O externo bonito. Nos leva para o interno. Sim, né? Mas a reconstrução dele, e ele foi muito obediente, à igreja, né, irmã? Ele foi muito obediente. Depois que teve a sua conversão, ele foi muito obediente, né? A história, como a irmã disse, né? Ele é conhecido como o santo dos bichos, né? Mas não é só isso, né? Ele é muito profundo, Ele é São o santo Francisco. do cosmo. Sim. Né? O cosmo que envolve o céu e a terra, um todo, né? Sim. E esse ano, né, saindo um pouquinho aqui do esquema da Ruth, já que você falou assim, que bom que vai ser franciscana, ela vai ter caracterizada ali, né? Sim, a camiseta franciscana.
E esse ano nós estamos celebrando esse 800 anos da partida, da volta de Francisco da terra para o céu. E você sabe que Francisco viveu pouco tempo, né, Rosiane? Sim, ele morreu bem. Como Carlos de Acutis. A maioria dos santos, né, vão cedo, né? Vão cedo. Então, o tempo limite dele foi de 24 anos até 44 anos. Ele se converteu aos 24 e aos 44 ele faleceu. Então, esse ano nós estamos celebrando os 800 anos da morte de São Francisco. O ano passado, cada ano os franciscanos inventam uma coisa para a gente celebrar dele, né? Só falta celebrar a unha. O ano passado nós celebrávamos o Cântico das Criaturas, um belíssimo verso que ele fez peixes, durante, né, a vida, e terminou um ano antes da morte dele, terminando a última estrofe falando bem-vinda, irmã morte. E depois ele vai ao encontro do Pai. É uma história assim, São Francisco sempre teve na minha vida, né? Eu conversei com a irmã aqui, que eu acho que, para mim, quando eu era pequena, eu lembro dele, acho que eu não lembrava muito de Jesus, eu lembrava de São Francisco e Nossa Senhora. Segundo os grandes teólogos, ele é um outro Cristo, sim, né? Porque como ele viveu muito ligado na palavra e recebeu todos os sinais de Cristo, ele é um outro Cristo. E uma coisa que pouca gente sabe, irmã, é que São Francisco não foi padre. Não, né? Foi um diácono. Ele se achava indigno de ser padre, né? Aí estava a grande humildade de Francisco, né? Eu fui na caverna, na gruta de São Miguel, lá no Monte Galgano, e aí diz que eu vi, né? Tem uma pedra onde tem a forma de uma testa, certinho, como se alguém tivesse colocado a testa ali. E é uma região onde Francisco vivia, né? E diz que ali ele foi e ele não se achou digno de entrar aonde apareceu São Miguel. Então, ele ficou na entrada e colocou a testa, e aonde ele colocou a testa, assim, ficou a marca, né? Ele era muito... Ele vivia debruçado no chão rezando, sim, né? Sim, e ele era muito humilde, né? Muito, ele não se achava digno, né? Mas transformou. Ele transformou a igreja. Ele é um santo conhecido em todos os sentidos, até pelos protestantes. Eu acho que eu posso entrar nesse caminho um pouquinho, né? Eu morei como evangelizadora ali nas dependências de Rondônia, que é na capital, né? A capital Porto Velho. E por 10 anos eu vivi ali. E uma coisa que eu achava assim, extraordinária, que eu não vi aqui no sul, essa devoção fortíssima por São Francisco. E lá eles têm muito, porque tem muito nordestino, né? E eles fazem a festa de São Francisco de uma capela à catedral. Andando na rua, todo mundo que tem devoção se coloca com o hábito de São Francisco. Olha, que lindo. Até os bebezinhos, mães que fazem promessa para as crianças, alguma coisa assim, elas vestem os neném do habitinho de São Francisco, põe no carrinho, ou então carrega no colo. É homem, é mulher, é jovem. As mocinhas que gostam de roupa curta, vestia de menino. Vestido curto, né? Mas todos franciscanamente. E alguns que pedia graça para São Francisco da construção da casa, porque ali é uma região de muita pobreza. Então, pessoas levando tijolo em cima da cabeça, tijolo na mão, andando descalço. A procissão era linda. Então, irmã, essa procissão podia fazer aqui em Cianorte. Nós temos uma capela, né? Não é a igreja de São Francisco ali? A capela, né? Ali perto do Carlos Yoshito, né? Ela pertence a outra paróquia, outra paróquia, mas dá para fazer essa procissão dali até lá no santuário. Olha, ia ficar lindo. Olha, Rosiane, então, por conta desses 800 anos, então nós, como irmãs franciscanas, nós estamos aí, vai passar para nós aqui, está andando o estado do Brasil, né? Em todos os estados onde tem família franciscana, casa franciscana, leigos consagrados franciscanos, freis franciscanos, vai estar passando um estandarte, que seria um banner grande, né? Com o lema do ano passado, que é o Cântico do Irmão Sol, o Cântico das Criaturas, a gente fala do Irmão Sol, mas é o Cântico das Criaturas, e a gente vai estar fazendo uma celebração unindo os 800 do ano passado com Francisco agora. E dia 10, ele vai estar aqui conosco. Olha! E nós vamos estar celebrando. De maio agora? Ai, que pena. Então, já alinhei tudo com o Padre João, né? Olha. Hoje mesmo a gente estava lá conversando. Nós vamos ter uma celebração às 17 horas na paróquia.
franciscanamente. Olha só. E depois, no dia 11, nós estaremos lá na comunidade da Rainha, com as crianças e adolescentes de lá, para estar passando para eles também. O trabalho, o que é? A gente falar da natureza, o respeito, o carinho pela natureza, que às vezes hoje em dia não tem tanto. Eu falo que nós estamos aqui no... como é que se chama? Oásis. No Oásis. Cianorte, para mim, eu cheguei aqui, eu me encantei, me apaixonei assim, nitidamente, por conta de ser muito verde, né? O cinturão verde. Eu amo andar na beira daquele cinturão verde. O bosque abraça a nossa igreja. Maravilhoso. Então, nós vamos ter também uma celebração dentro do bosque, abençoando, pedindo que as pessoas tragam seus animais, suas plantas, suas sementes, aquilo que você quer plantar. Que legal. Né? Para que nós possamos abençoar também. Nós, como irmãs, podemos fazer essa bênção. E celebrando ali, falando um pouco sobre o respeito com a natureza que nós temos que ter, né? Então, tem toda uma celebração à parte. E a senhora falou de Rondônia, né? Mas a senhora já esteve em outros estados em missão também? Estive em Santa Catarina, São Paulo. São Paulo, eu morei no centro da capital, trabalhando até com os drogaditos lá dos pontilhões e também... onde o povo tem muito medo lá, que rola muito crack, né? Então, trabalhei muito lá para aqueles lugares lá. E depois, voltando assim por 15 dias, mais outros dias, foi para Mato Grosso também, com um grupo de missionários, em outros estados também. E essa semana, o Frei Gilson, ele postou um vídeo que ele estava na rua, cantando para a comunidade de rua mesmo, né? Eu estive já lá onde ele grava e eu conversei com a Benícia, que reza o terço com ele, né? E ela estava me falando que ela, muitas vezes, o Frei, saíam de madrugada e é Santo Amaro. Então, é uma periferia bem pesada. E ela falou que ela saía com ele, né? O Frei agora parece que não está com tanto tempo. Mas antes, e ela ainda faz isso. De madrugada, ela sai na rua e vai entregando lanche, comida. Eu falei assim, meu Deus, Benícia, você não tem medo? Aí ela falou assim, não, Deus está comigo, né? E a senhora está falando que trabalhou com, né? E como que é esse trabalho, assim, né? Porque a caridade, ela é o caminhar. Né? Como a gente falou do caminhar. Ela é a centralidade da vida cristã. Né? Não existe um católico falar que é católico mesmo se ele não tem a caridade. Exato. Que é a ação, que é o caminhar, que é o fazer, é deixar de ser morno, né? Exato. Na Bíblia está cheio de termos que indica isso, né? A oração é importante, porque o próprio Jesus fez muito isso, Sim. né? O Papa Francisco fez muito isso. Ele desceu das estruturas e se colocou ao lado dos que sofrem. Sim. Né? E como que é essa questão, esse agir? Porque eu realmente, eu não sei se eu consigo, eu já fiz algumas coisas, o Pedro até briga comigo, Pedro, meu marido, falou, Ziane, mas você não sabe quem é a pessoa? Eu falei assim, que hoje em dia, né, eu falo que antes parecia que era mais fácil, mas a gente tem a passagem do aquele que foi jogado no caminho, que ele foi roubado, assaltante, tudo. Bom Samaritano, né? A passagem do Bom Samaritano, e a gente sabe que isso existia desde sempre, né? Sempre. Que católico, vamos dizer assim, colocando, católicos passam ver e sacerdotes católicos, né? Que vão à missa todo dia, só que passa do lado de uma pessoa que está precisando e faz de conta que não vê, né? E como que foi essa história da senhora? Quais, assim, tem alguma história, assim, que a senhora se viu em perigo? Ou alguma história, assim, mais emocionante, assim, da pessoa de gratidão nesse meio? Que São Paulo, nessas ruas, assim, que a gente sabe... E o drogado, ele perde sentido, né? Então, tem alguma história, assim? Olha, lá em São Paulo, nossa congregação, nós tivemos essa casa a pedido do sacerdote. Como o Padre João nos pediu aqui também, foi pedido lá para que nós fôssemos para lá para trabalhar em missão. Então, nós trabalhávamos em cortiços. Cortiço significa o quê? Favela. Dentro de um prédio.
tem gente que não entende isso. Então, eles invadem, né? Dentro de um prédio enorme, existe várias famílias, né, vivendo num quadrado pequenininho, que é uma cozinha e... É uma cozinha que tem um fogão e uma cama. E uma mesinha com várias pessoas morando ali dentro. Então, é uma favela. E favela na vida literal. Então, eu trabalhei muito em São Paulo dentro desses 2 parâmetros. E depois, uma outra missão grande que nós fazíamos, porque eu fazia parte da coordenação da criança e do adolescente de São Paulo. Então, por isso que nós iríamos para as ruas, né? Fizemos até uma ação bonita, na época agora sim, na época do frio, junho, julho. Em São Paulo é muito frio também. No gasômetro, que é lá no Brás de São Paulo, o bairro do Brás, ele é muito forte na questão de muitos dependentes químicos, né? Na verdade, o dependente químico se torna muito dependente por causa do frio e estar na rua, porque ele tem que ter alguma coisa para aquecê-lo, né? A bebida, ela aquece a pessoa no frio. Né? Então, às vezes, eles entram nessa dinâmica. Então, nós trabalhamos lá acolhendo esses irmãos, né? Jovens e crianças e adolescentes. Embaixo do viaduto, cercamos em parceria com a prefeitura, foi cercado, feito toda uma organização para que eles vivessem ali para tomar banho, comer e dormir. É o direito de ir e vir. Enfim, você perguntou assim se eu não tinha medo. A gente passava assim pelas ruas visitando, né, para ver o quanto de pessoas tinha nas ruas também, de crianças, porque o nosso foco era as crianças e adolescentes. A gente passava pelos pontilhões em cima e quando ele via a irmã, irmã, desce aqui para nos dar uma bênção. E eu estava com a equipe, eu falava assim, eu vou descer. Não, irmã, é perigoso. Assim, não é perigoso. Então, é aquela coisa que você falou assim, quando a gente olha para a pessoa e o respeita, vê que é gente, que é um irmão seu que está ali em situação dolorosa. E o nosso olhar, ele cativa as pessoas. Então, se você não tem medo dele, é igual o animal. Se você tem medo do animal, ele te avança. O ser humano, se você tem medo dele, ele também percebe. E nitidamente. Então, eu não tinha medo nenhum. Eu descia debaixo dos pontilhão, eu ia lá rezar com eles, né, abençoá-los, que eu gosto muito de impor as mãos nas pessoas e fazer o sinal da cruz. Fui também na Cracolândia, passei pela Cracolândia olhando um pouco a situação da Cracolândia, abençoando também, nunca fui atacada, nunca fui. E quando eu saio da minha casa para fazer a minha missão, seja aqui ou em qualquer lugar, eu tenho na minha mente assim, eu passo pelo sacrário e falo assim, Senhor, eu estou indo em seu nome. Vem comigo. Depois eu falo assim, Madre Margarida, minha fundadora, se você me chamou para essa congregação, então a senhora é minha mãe. Caminha comigo. Vamos comigo, porque é você que me pôs nessa missão. Vai? Vem junto. A coisa rola legal. Que bom. Rola legal. É muito bom. E tem alguma história com algum desses dependentes, assim? Olha, assim, engraçada teve. Ou não só lá em São Paulo, em algum lugar, assim, uma história. Lá em São Paulo mesmo, foi muito interessante. Eu andando pela rua, né, essa meninadinha que fica cheia das drogas, então passando, né, e eles acham muito interessante a freira. E eu passando pela rua e o menininho vem correndo e puxa meu véu. Puxou meu véu e saiu correndo. Pegou o véu? Aí pegou, ele puxou o véu e saiu correndo. E foi, né? É uma coisa engraçada. Eu falei assim, menino, você vai usar o véu, meu filho? Não, senhora. Eu falei assim, porque não ficaria legal você, homem, usando um véu, né? Não vai pegar bem. Que tal você me devolver esse véu? Aí ele volta para trás, todo mansinho, como o Francisco fez com o lobo, né? E me devolve o véu. Mas eu acho que aquela curiosidade de querer ver, eu vou se eu ia ficar brava também, né? Deve estar em dois... Nada que a irmã Sônia, quando era pequena, não teria ideia de fazer. Sabe aquela história da criança que sai tocando campainha? Então, eu sai fiz correndo? Isso também. Fiz demais. Desligar o relógio, a senhora desligava também? Não, só de tocar a campainha e sair correndo. A gente desligava o relógio,
Sabia disso, Alain? Quando a gente era, assim, criança, eu tinha os irmãos mais velhos, não fazia isso não, mas a gente passava nas ruas e aí de noite, a hora que tava voltando, a gente desligava os relógios só pra sacanear isso aí. Isso não pode fazer, crianças, não pode fazer, é proibido. Não aprenda dos mais velhos essas coisas feias. Essas eram as nossas artes, né, irmã? Tocar a campainha, sair correndo. Agora, coisa bonita também, assim, feita com os pobres, eu fiz um ato, achei, não é para se gloriar, não. Lá em Porto Velho, tinha uma senhora morando num casebrinho também, ela e o esposo saía para trabalhar o dia inteiro, e ela ficava em casa, era uma senhorinha doente, estava com câncer renal. Nossa. Né? E aí a comunidade falou assim, irmã, tem uma senhora ali que está passando mal, e papapá. A gente tinha apenas chegado lá em Porto Velho, e eu falei assim, eu morava junto com a irmã Aparecida. Não essa que mora conosco, uma outra. Vamos lá ver quem é essa senhora. Chegamos lá, a mulher trancada dentro de casa e não abria a porta, porque ela estava doente, não conseguia levantar. E o homem trancou ela lá, né? Aí uma outra vez voltamos de novo assim, mas por que a senhora fica trancada? Eu falei assim, meu marido me tranca porque os crentes vêm aqui. Perdão, os crentes que estão ouvindo, tá, minha gente? Os crentes vêm aqui e ficam me enchendo as paciências para conversão, para e ele não aguenta essas coisas porque eles não fazem nada. Oh, e a casa suja, mas muito suja. Que dava para rapar de inchada em cima da mesa e o fogão numa crosta danada. Eu olhei aquela situação e a mulher suja em cima da cama. Aí eu voltei para casa e falei assim para a equipe das senhoras que trabalhavam na comunidade. Vamos na casa dela, em 2, 3 ou mais, enquanto uma limpa a casa, outra dá banho nela. Aí assim nós fizemos, tiramos ela da cama, levamos para o banheiro, mais uma casa miserável, cercada assim, emendas de papelão com plástico, que dava dó. E a mulher tão querida. Aí umas levou ela para o banheiro, deu banho, passamos perfume nela, trocamos a cama, enfiamos aquela roupaiada suja dentro do saco, e nisso nós estávamos lá na cozinha e limpa e joga aqui, boa, e limpa e joga aqui, deixamos limpinha, arrumadinha. De tarde, quando o homem chega, vê tudo aquilo arrumado, meu Deus. Ele perguntou para ela assim, quem esteve aqui? Ela falou assim, as irmãs, aquelas crentes chatas veio fazer isso aqui? Não, as irmãzinhas que tá morando ali agora. E ele foi lá ver conosco. Olha. Depois ela faleceu, né? Porque nós ficamos mais uns 2 anos trabalhando com ela, cuidando, levando comida, trabalhando com ela, apanhava ela no carro, levava no médico, né? Tudo. Aí ele ficou assim, tão amigo nosso. Depois que ela casou, ele casou com uma outra moça, teve um filho com a outra moça. Onde ele passava na rua de bicicleta e ele continuou trabalhando a mesma coisa, ele era um pintor. Ele parava e vinha agradecer. Toda vez, muito obrigada, irmã. Nunca esqueço o que as senhoras fizeram com a minha mulher. Nunca esqueço de jeito. Toda vez que eu vejo vocês, me vem aquela lembrança. É tão pouco, né, irmã? Nossa, menina, aquilo me enche. Eu falei assim, Senhor, assim, filho, aquilo ali não é nada. Fora tantas outras coisas que a gente já andou fazendo, né? Mas enfim, mas isso as coisas que a gente faz não é para ficar contando. É, né? O gratificante, mas são testemunhos que às vezes que outros também podem fazer, sim. né? Não, a gente, às vezes uma ação da gente já, a gente nem sabe o quanto ela toca a outra pessoa. Exato. Às vezes uma coisa que não é nada pra gente, pra outra pessoa, é questão de salvação, é questão de vida, não é? E a gente mexe, né, Rosiane? Porque não mexe só com... A palavra nos mexe. E a gente vai mexendo com a estrutura de igreja, né? Os padres, os leigos, com a vida social, o prefeito. Então, você tem que trabalhar em parceria. Sim. Para que aquilo possa acontecer. Sim, né? O objetivo, o principal é o outro, né? Salvar vidas dá o que fazer. Exatamente. Mas, irmã, Noemi, ela, voltando à história, né? Ela sai de Belém, vai para Moabe e volta para Belém, né? E ela teve Ruth, que estava do lado dela, que não a deixou, que sempre ficou com ela. E foi o suporte dela, né? E a irmã Sônia, quantas Ruths já teve ou tem na vida? Pois é. Nessas idas e vindas, a gente até perde as contas. Olha que benção. A gente perde as contas, né, de quantas Ruths tiveram na nossa vida, né, na nossa missão.
Ainda hoje nós temos, né? A hora que a gente quer fazer algo, né? Ou ajudar alguém, nós temos muitas Ruths do nosso lado, né? Alguém para nos acalentar, alguém para nos ajudar, estender a mão. Porque a Ruth, na verdade, ela foi como se fosse o Cirineu na vida de Noemi, né? Ela foi um sinal de Deus na vida de Noemi, né? E foi muito bonito porque o texto traz ali para nós que ela sai com as mãos, ela sai porque tinha abundância, mas depois teve uma seca, né? Então saiu sem nada. E ao mesmo tempo ela volta e fala para o povo assim: eu volto como Mara. Não sou mais Noemi, porque eu voltei de mãos vazias. Eu saí com as mãos cheias, porque ela saiu com marido e filhos. Né? Ela estava cheia de si. Né? Eu estou cheia de mim mesma. E ela perde essa referência de mim mesma e se esvazia. Então, quando nós nos esvaziamos, Deus mostra para nós que você é dele. Por isso que Deus age depois na vida dela, com aquele neto. Que não é neto, mas é como se fosse neto na vida dela, né? Aquela criança de Ruth. E a criança traz alegria. É uma coisa assim que esses dias nós falamos de Raabe, né? Acho que foi algum tempo atrás. E aí eu citei que Ruth e Raabe eram duas mulheres improváveis, né? Exatamente. Improváveis, elas não eram israelitas, né? Tiveram uma conversão linda, maravilhosa e fizeram parte da história de Jesus, né? Elas estão na linhagem, são citadas na linhagem de Jesus, né? Então, é muito lindo, assim, quando Deus usa o improvável, né? O que o homem fala é improvável. O homem fala, ela é improvável. O homem fala, ela não pode. Ou ele não pode, ela não pode, né? E Deus usa para mostrar pra gente assim, que é provável. Basta se abrir e o coração Quem tá provável. Com Deus, ele acredita nas mais pequeninas histórias para poder... Por isso que ele foi a Maria de Nazaré, né? Uma mulher, uma menina, né? Porque nem mulher ela era direito. Uma menina de uma cidade tão minúscula... que improvável não, também. Né? Que para o povo era improvável. Sim. Quem é esse que... vem de Belém, não é? Pode sair alguma coisa de Belém. Presta, não, de Nazaré. Nazaré, né? Presta alguma coisa de Nazaré. Presta alguma coisa de Nazaré? Presta, porque é ali que saiu Maria e saiu Jesus. É isso mesmo, né? Então, ele vai no improvável. Exato. E ela voltou para Belém. Aí, vocês vieram para Cianorte, né? Então, Cianorte é o Belém de vocês? Para a irmã Sônia, Cianorte já falou que encantada, Cianorte, né? Exatamente, eu acho que se a gente fizer as contas aí, né, Alan? Não sei se você tem esse dado. Que acho que exatamente há um ano, a gente falou com a irmã... Emília. A irmã Emília, né? Quando vocês vieram pra cá, exato, né? E depois daquilo, a gente começou falando, né? Depois daquilo, já estava programado pra irmã Sônia vir e não dava certo. E aí, um ano, deu certo. Porque no tempo de Deus, tem que nascer o neném. Isso, o neném tem que gatinhar. Né? Então, irmã, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa história aqui de Cianorte, né? Como foi vir aqui. Eu conheço um pouco da história da casa, que foi pra lá, pra cá, e Deus fez o plano certinho, a casa maravilhosa, que ficou pertinho da igreja, muito. Né? Muito. E como que tá esse ano aqui, né? Já a irmã Sônia ficou, mas já teve... mudanças, né? Mudanças de irmãs. De coordenação. A irmã Emília. É Maria Emília ou é Emília? Maria Emília. Maria Emília. Chamada de Emília. Ela estava como coordenadora, isso. Né? E aí, aqui foi eleita a irmã Ornelina. Aí a irmã Ornelina, que estava aqui, foi para a coordenação. A irmã Emília veio. Trocaram de papéis. Sim. Mas a irmã Sônia ficou. Permaneceu. Mas então, como que está sendo essa questão, assim, de Cianorte? O que as irmãs... Durante esse ano, eu sei que tem bastantes atividades, então eu gostaria que a senhora falasse aonde vocês estão atuando aqui em Cianorte, quais são os projetos que vocês estão fazendo, o trabalho de vocês aqui. Certo. Então, já há 1 ano e 4 meses, nós estamos aqui em Cianorte, né? Já deu para perceber bem os desafios existentes, né? Mas são desafios prováveis. Como encantamento, né? Quando eu cheguei aqui em Cianorte, falei assim, meu Deus,
onde o Senhor veio nos trazer dentro de um santuário eucarístico, que é próprio da nossa congregação viver a Eucaristia, né? Nós temos uma casa de adoração perpétua em Malta. Falei assim, olha, é muito próprio da nossa congregação. Então, isso me encheu de muita alegria, né? Agora, enquanto missão aqui dentro da paróquia, Rosiane, nós estamos inseridas, né? A irmã Maria Emília está inserida na catequese, ajudando na coordenação, né? E nós fazemos um programinha aqui também no rádio, tudo sempre uma coisa nova na nossa vida, a gente está aberto, né? Nunca trabalhei em rede de comunicação. Aí nos pediram para que fizesse um programa também aqui na Rádio Capital. Então, nós temos um programa também nos domingos, né? Da 1 às 14 horas, que é justamente a nossa espiritualidade franciscana. Depois eu faço parte, ajudo também ali como se fosse, não é uma coordenação, eu gosto de estar próximo, né, junto das pessoas, da infância missionária. Lindo projeto. A infância missionária é muito bonita. Resgatamos também a Legião de Maria, que estava parada, né? A Legião de Maria, faço parte ali, também no apostolado da oração, porque faz parte também do nosso carisma, mas é um carisma da igreja próprio, né? Que é a oração para a vida sacerdotal, o cuidado espiritual da vida sacerdotal. A gente reza muito por eles. Aí foi a pedido do Padre João, também no atendimento paroquial, que nós fizéssemos uma ação social com as senhorinhas idosas. Também pode ser outras pessoas, não precisa ser só idosas, né? É chamado terapia ocupacional. Todas as segundas-feiras nós temos essa terapia ocupacional ali no salão paroquial para que elas venham, façam alguma coisa. São momentos diferentes, né? Brincadeiras, danças, oração que não falta, tem que ter todos os dias, porque já que é um cunho religioso, nós trazemos a oração de primeira mão, né? E assim por diante. E essa inserção, a irmã Emília está ali junto da catequese e também todas as quintas-feiras junto com aquela juventude lá Vocês estão fazendo salão, direção né? espiritual também ou não? Fazemos quando as pessoas procuram, né? Para a gente conversar, para conversar e etc. A gente pode fazer também e estamos abertas para isso. E uma pergunta assim, por exemplo, se a gente, eu falei esses dias, não sei para quem foi aqui no programa, né, que eu fiquei muito feliz das irmãs estarem em Cianorte, né? Eu conversei acho que com o Padre João sobre isso. Porque quando a vocação vem, o chamado, né? As meninas, vamos falar especificamente das mulheres, elas ficam meio perdidas, né? Porque o padre está aqui constantemente. Então, se o menino, ele pode chegar... Mas as meninas, né? Elas precisam ter essa aproximação, né? A gente tem irmãs aqui, foi com a Vera da Misericórdia que a gente conversou. A gente tem as irmãs aqui que ficam lá no lar, né? Mas elas estão inseridas dentro do trabalho delas, trabalho delas, não estão em comunidade, assim, né? E eu acho muito importante, então, assim, o que a senhora falaria para se alguma menina, né? Sentisse isso no coração, esse chamado, como a senhora falou, que sentiu, e quisesse conversar. Então, algumas orientações, assim, para quem sentisse esse chamado. Sim. Então, eu participo também ali quando é possível, que nem sempre acontece de dar certo, né? Essa última vez não deu certo. Do ROV, né? O ROV aqui em Cianorte, ele é bastante forte, que é esse discernimento vocacional, para que eles tenham essa presença da religiosa, se caso assim desejarem. Tem algumas meninas que às vezes vêm até nós, né? Eu abro as portas, ligo, elas vêm, e para elas tirar dúvidas, né? Então, até esses dias atrás veio umas 3 jovenzinhas, eu convido para almoçar, tomar um café, então quebra aquele gelo e elas sente-se livre para fazer pergunta, né? Aí elas têm a certeza do que elas querem, né? E a gente orienta, né? A vida matrimonial, porque às vezes elas vêm com tanto medo da vida matrimonial, porque dependendo da situação que elas estão vivendo, assim, mas nem todo mundo é igual, né? Sim. E mostra os valores, não pode deixar de ser fuga, mostrar, né, irmã? Mostrar os valores. Ainda hoje eu estava conversando com o Padre Jonas, a gente fazer um trabalho ali na igreja como
uma escuta dentro da igreja, uma vez por semana, para as pessoas que chegam e querem tirar essas dúvidas. Então, seria esse ouvir as pessoas que, às vezes, querem tirar essas dúvidas, né? Que nós temos aqui, por exemplo, o Padre Danilo, que é uma vocação, foi uma vocação tardia, que se chama, né? Para as irmãs também tem essa possibilidade da vocação tardia? Até que idade? Olha, o normal para nós atendermos uma jovem é a partir dos 17, 18 anos, até os 35 anos. Entendi. Mas se tem extraordinário, o extra, a gente atende também. Existe a possibilidade também, Rosiane, das viúvas, né? Porque tem muitas mulheres viúvas, jovens, né, que gostaria de fazer um discernimento vocacional, mas ela tem que estar livre da sua família, né? Porque existe aquela viúva que está ali rodeada de neto, que cuida de neto, papapá. Então, isso impede, o papel dela é cuidar da sua família. A mulher que gera filho é cuidar. Por isso que a religiosa e o sacerdote tem que ser livre sem filhos. Né? Então, desde que o filho já esteja casado, tudo orientado certinho, não tem impedimento nenhum, ela pode também fazer o processo. A Vera da Misericórdia, vamos ver, Alan, se você lembra, como que ela falou assim, depois que pega o arado, não pode olhar para trás? É isso que ela falou? Quem põe a mão no arado, não olha para trás. Era um chavão vocacional do passado, né? De 1900 e pouco. Então, se a gente fica olhando, né? Eu queria ser... Não existe isso. Então, nós temos que olhar sempre para frente, porque... Nem todo mundo conhece o que é o arado, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Bom, irmã, nós estamos assim, caminhando já para o final, que já está quase. Né? Pois é, já quase uma hora que a gente já está falando. Então, algumas questões assim. Se você hoje olhasse para trás a sua vida, né? Olhasse e... O que você sente no seu coração, assim, olhando para trás? Rosiane, se for olhar para trás, eu olharia da mesma dimensão que eu estava. O meu foco seria as irmãs franciscanas do Coração de Jesus nessa evangelização. E olhar para frente? Olhar para frente sempre buscando uma nova perspectiva de uma igreja renovada, aquilo que já vem acontecendo na nossa igreja, que cada vez tem algo novo, né? Mas sempre disponível. Como o texto de Noemi colocou-se a caminho, eu tenho sempre essa meta na minha vida, estar sempre a caminho, aquilo que eu puder fazer e o Senhor contar comigo. A identidade, ela não se perde. Não. Né? Ela não se perde. Ela pode ser ferida, mas ela nunca se apaga em Deus, né? A identidade, que nem a identidade de Noemi, a identidade da irmã Sônia, a identidade da Rosiane. Muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, né? E tenta mudar a nossa identidade, colocando coisas que fazem com que... enfeitar, né? Sim, às vezes até se olha no espelho e não reconhece, né? É um exercício muito bom a gente olhar no espelho e tentar se ver, olhar para trás, como a gente falou agora, né? E aí a gente tem algumas perguntas aqui no programa que eu vou fazer para a senhora, que a gente fala principalmente dessa questão da identidade, porque a identidade ela se cria no momento da nossa, eu acho que não seria nem da concepção, mas no momento que Deus sonha com a gente, né? Então aí essa é a Temos Rosiane. Uma maturidade, isso, né? A hora que Deus sonha lá, antes de tudo ele sonha, ele já marca a nossa identidade. Sim. Então, eu vou perguntar para a senhora, fazer algumas perguntas que a gente sempre faz aqui no programa, né? O que é ser a mulher, o que é ser mulher para a senhora hoje, né? O que a senhora se vê como mulher, o seu papel. Qual é a mulher que Deus sonhou, como que é a mulher que Deus sonhou, quer dizer, a identidade da mulher, lá no início de tudo, não da senhora, mas da mulher como um todo, né? O que Deus espera dessa mulher e para todas as mulheres que a gente tem tantas coisas acontecendo no mundo, quando é que a mulher, ela deixou de ser esse sonho, né? Onde se perdeu esse sonho? E como que a gente pode retomar a ele, né? Então, um contexto geral de o que é ser mulher para a senhora, como é a mulher que Deus sonhou,
como é que a gente se perdeu, muitas se perderam no meio do caminho, como que a gente consegue voltar para retomar, ele. né? Olha, ser mulher nesse contexto de hoje é um grande desafio, né? Principalmente a vida consagrada. A gente tem que buscar que muitas pessoas não nos conhecem, como é a vida consagrada na íntegra, né? Principalmente aqui em Cianorte. Então, a gente já percebeu muito que as pessoas não conhecem a vida consagrada, a mulher consagrada, o que nós fazemos como mulher consagrada, né? Então, eu tenho que estar sempre no meio do povo, né? Esse caminho, mostrando o que nós fazemos e qual é o nosso sentido de consagração. Então, é muito bom, por isso que é bom mudar sempre de local, para que a gente mostre esse vínculo, esse verdadeiro, o ser consagrado feminino hoje, né? No mundo de hoje. Que o mundo, ele está muito cheio de perspectiva de ganhos, de uma sociedade muito líquida. Trocas, né? Então, esse ideal que é o próprio Jesus Cristo, né? Os valores. Então, o sentir-se valorizar, não é que eles me desvalorizam, eles não conhecem o nosso valor. Então, mostrar o valor da vida consagrada. O que nós podemos fazer, né? E depois, esse contexto de irmos para dentro de um espaço físico, qualquer lugar que nós vamos, não perder a identidade, né? Eu posso estar num shopping sendo a irmã Sônia. Eu posso estar na igreja, sou a irmã Sônia. Num seio familiar, num grupo de jovens no meio da rua, dançando, pulando lá no meio do pessoal, junto com a juventude ou com casais, como os acampamentos da vida, né? Você fala assim, nossa, a senhora faz isso. Cantar uma música que às vezes está eu não sei cantar as músicas novas, né? Mas pegar um violão, como eu gosto de cantar e tocar, pegar um violão e cantar umas músicas do passado raiz, nossa, a senhora sabe. Que não seja, né? Da igreja, na litúrgica, é isso que a senhora quer dizer. Isso, então às vezes as pessoas se surpreendem, né? Então essa mulher que está no meio de uma sociedade, mas com a sua fineza da vida consagrada. Não perder esse foco, entendeu? Entendi. E como que é a mulher que Deus sonhou? Deus sonhou para que nós fôssemos, né? A vida consagrada, eu e a irmã Sônia, ele sonhou Maria, entendeu? Ele sonhou com Nossa Senhora, para ser a mãe de Jesus. A nova estrela da evangelização. E eu me vejo também essa nova estrela da evangelização enquanto eu estou aqui nesse mundo. Mas assim, irmã, qual é a sua concepção de quando Deus criou a mulher? Não a mulher. Todas as mulheres. Ah, sim. Todas as mulheres. Ele criou essa mulher pensando num ideal bonito de gestar, né? A mulher que gesta vida, que dá a vida para o mundo. A delicadeza da mulher, como nós vimos no livro de Ruth, né? A mulher delicada, querida. Porque nós não temos que trocar nossa identidade de mulher, ser um outro esquema, mas sim a mulher delicada, aquela que ouve e o amor que nós temos que ter enquanto feminino. E hoje todas as mulheres são assim, irmã? Não são. Então, aonde a gente se perdeu? O que a senhora acha que foi um gatilho para a mulher se perder? Porque a gente teve uma questão histórica que a mulher, ela ficou cuidando da família, do seu marido por muito tempo, né? O que a senhora acha que foi um ponto decisivo para tirar desvirtuar, né? É isso. Olha, Rosiana, eu sempre converso assim, na questão meio que pastoral familiar, né? Vamos supor que todas as mulheres, enquanto depois que entrou as mídias sociais, né? A televisão, enquanto era só o radinho, não tinha muita coisa para a gente ver. Aí, quando começou a questão da televisão, visual, as inovações, e agora veio essa questão do celular.
Então, enquanto mais se investiu nesse meios de comunicação, aí as mulheres foi se desequilibrando um pouco. E com a questão do trabalho, né? Você ganhou o mundo do trabalho, foi uma coisa extraordinária para a mulherada, né? Se sentir... Uma conquista. Né? Poderosas, né? Então, foi uma conquista boa, mas que, às vezes, algumas se perderam nesse meio, o papel dela enquanto mulher, esposa, né, e mãe. Perdeu o equilíbrio, né? Então, ficou... O foco, são os dois o trabalhar pontos, né? não é o problema. Não o problema é o trabalhar e esquecer da família. Exato, tem, né, que saber ponderar tudo, né? E se não dá para voltar atrás de tirar toda a mídia. Não. O que a senhora acha? Só vai incrementando, né? né? O que a gente poderia fazer para tentar voltar? Eu diria assim que as mulheres, nós também inseridas nesse mundo da mulher, ter um certo equilíbrio, buscar trabalhos pessoais, né? Que nós temos, assim, bastante... Quem está desequilibrado, é lógico, né? Uhum. Uma terapia, aí é um psicólogo, também, às vezes, mais uma oração mais acentuada, uhum, né? Porque muita gente fala assim, mas eu rezo, mas de que forma você reza? Né? Uma oração mais pé no chão, você se rever mesmo, como... Eu falo assim, às vezes nós nos distanciamos muito da palavra. Uhum. Olhar para dentro do texto bíblico e ver o teu papel ali, como você está vivendo, né? E nós temos muito, como você tem esse belíssimo programa do Deixe-me Ser Mulher, olhar mesmo as mulheres da Bíblia, como elas se comportavam. Sim. Né? E buscar essas delicadezas da mulher. E uma coisa assim, irmã, que eu sempre falo, né? Às vezes, eu falo pela minha história também, uhum, né? Que às vezes a gente fala, minha mãe e meu pai era da igreja, né? E aí eu fui crescendo na igreja. Mas, como a gente viu hoje aqui, Ruth, né? Quando nós falamos de Raabe, mulheres que não cresceram na igreja, que uhum, não tiveram o berço católico, mas que sentem tinha o Deus delas, né? Que elas sentem que a igreja está aberta. Né? Que o primeiro passo é ir na igreja, na missa. Não chegue lá e vai comungando, vai conversar com o padre primeiro, né? Regularizar a vida, né? Mas que é importante esse retorno, que isso ajuda bastante, essa questão do retorno com os olhos para Deus, né? Exato. Nós temos muitas pastorais bonitas na igreja, né, Rosiana? Que pode ajudar muitas pessoas que às vezes estão em conflito consigo mesmo, né? Os psicólogos, os terapeutas, a pastoral familiar, as irmãs, os sacerdotes, né? Você, como mulher que no meio da comunicação já tem uma vivência de casamento, é mãe, é vó, né? É sogra, né? Então, que as pessoas possam buscar conselhos dentro desse esquema. Porque muita gente acha que diretor espiritual vivência, né? Tem que ser só padre. Não é, né? Você vendo uma pessoa... Um bom amigo, né? Sim, um bom amigo. E vendo uma pessoa que já tem uma caminhada na igreja, que seja maduro, é sentar, conversar. E se a pessoa puder ajudar, né? O direcionamento espiritual é um direcionamento para saber para onde eu vou e o que eu faço, né? Então, não precisa ser necessariamente o padre. Eu, como consagrada, muitas pessoas vêm me procurar e aí, dependendo daquilo que ela está sentindo, né? Eu faço encaminhamento. Sim. Assim, aqui eu não vou dar conta desse assunto, né? Então, eu já encaminho para uma pessoa que eu conheço, vai até essa pessoa, ela vai te ajudar muito nesse sentido, assim, assado. Então... porque a gente já é um direcionamento, né, irmã? Né? Já é um direcionamento. Quando você tem que ter, a pessoa que escuta também tem que ter essa maturidade de falar assim, não é para mim. E né? Como é bom uma pastoral familiar porque hoje nós temos vendo assim, muitas famílias em conflito, então uma pastoral familiar bem alicerçada, porque sabe que quem está ali são os casais que já passaram por tribulações e estão superando, né? Sim. Irmã, e se você pudesse fazer uma oração diante de tudo que a gente falou agora, né? Direcionada para a mulher, né? O que diria para Deus, assim, pedindo para Deus em relação ao que a gente conversou hoje? Sim. Eu pediria para que Deus derramasse graças e bênçãos, iluminasse, né? O coração das mulheres, como ele iluminou o coração de Maria, mandasse um anjo
novamente, como mandou o anjo Gabriel, a Nossa Senhora, que ela entendeu depois de um diálogo com ele, né? Que nesse diálogo Deus está se manifestando a partir de um fato. Não só anjo, mas mandasse Ruths também, né? Ruths também e Noemis também. Noemis e Ruths, né? A senhora queria falar mais alguma coisa, mas nós estamos encerrando o programa. Encerrando, né? Eu só quero deixar assim para a pessoa que gostaria de conhecer mais, né, a vida de São Francisco ou Santa Clara, viver essa espiritualidade inserida dentro da igreja, seja casado, seja solteiro, venha nos procurar, porque existem meios de consagração para os casais e para os casados, para os solteiros, né? E a moça que quer ser consagrada também como religiosa como nós, venha nos procurar aqui no santuário e os nossos secretários queridos, maravilhosos, vão nos indicar, né? E nas missas, né, irmã? Nas missas também. Nas missas, né? Nas missas pode conversar com as irmãs, né? E procurar. Irmã, muito, muito obrigada, né? Foi maravilhoso a nossa conversa. Foi muito bom, né? É muito importante essa conversa com as religiosas, com os sacerdotes, que já passaram vários aqui, porque nos aproxima, me aproxima da mulher Sônia, né? Além da irmã, mas a mulher Sônia, que a gente tem que como a senhora falou algumas vezes, né? Que às vezes a gente não conhece a realidade, né? E que é importante reconhecer, conhecer e respeitar, né? Exato. E é uma honra muito grande tê-las aqui em Cianorte. Foi muito bom, foi um presente maravilhoso, né? Nós que agradecemos. Tê-los aqui em Cianorte, junto com a gente, né? Nós estamos encerrando mais um Pode Me Deixar Ser Mulher. Agradeço imensamente a irmã Sônia. Obrigado também a todos que nos acompanham. Você que queira seguir o nosso podcast, um canal do YouTube, Pode Me Deixar Ser Mulher. Nas minhas mídias também, Rosiane Pavese Teston. Nas mídias da Rádio Capital e do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte, né? Nós estamos no TikTok agora também, né, Alan? Chiqueza. No TikTok, no Pode Me Deixar Ser Mulher, o nome do programa também tem lá os cortes e também nós estamos melhorando ali para a gente conseguir levar os episódios também, tá? Nós agradecemos imensamente aos nossos colaboradores, a Ornato Joalheria, a doutora Gabriele Valério e o Empório 3S. Muito obrigada pelo apoio, que Deus os abençoe. Para finalizar, a gente vai fazer uma oração e nós esperamos vocês. Visitem nossas mídias, deixem lá o seu comentário, se você tem alguma sugestão de pessoas, ou de assunto, ou de mulher. Como a irmã disse, né? As mulheres não estão esgotando, tem que procurar as mais prováveis. As experientes. Mas nós estamos aguardando aqui. Então, no dia de hoje, né? Depois de falar tantas coisas sobre vocação, sobre São Francisco, né? Sobre Noemi, Ruth, o amor entre família, né? A perder tudo e esperar, né? Que Deus, Ele trabalha no silêncio, né? Ele trabalha no escondimento, mas que tudo que acontece é para o nosso bem. Deus nunca deixa o mal acontecer se Ele não consegue. Se o mal acontecer, Ele vai e tira um bem maior, né? Então, Senhor nosso Deus, hoje queremos te agradecer pela história que o Senhor escreve em cada vida, mesmo quando não entendemos os caminhos. Olhamos para Noemi e vemos uma mulher que passou pela dor, pelo vazio, pelo silêncio, mas que nunca deixou de ser conduzida por ti. Te agradecemos também pela vida da irmã Sônia, pelo seu sim, pela sua entrega silenciosa e pela coragem de confiar, mesmo sem saber todos os passos. Senhor, quantas vezes nós também nos sentimos como Noemi, perdidos, cansados, sem direção. Mas hoje queremos renovar a nossa fé. Tu estás conosco em cada detalhe da nossa história. Dai-nos um coração fiel, capaz de permanecer mesmo na dor, confiar mesmo no silêncio e dizer sim todos os dias. Abençoa todas as mulheres que nos escutam, especialmente aquelas que vivem um tempo de recomeço, que possam sentir o teu cuidado, reconhecer a tua presença e descobrir que o Senhor nunca abandona aquilo que começou.
e que, como Noemi, possamos um dia olhar para trás e ver que tudo, até a dor, foi caminho de graça e reconhecer: Tu sempre esteve ali. Amém.